Então, que é a questão da disputa, né? Às vezes a gente entra, né, em processo de facilitação que, cara, você começa a perceber que você está tendo disputa de pessoas, né? As pessoas estão num momento relacional ali em que talvez elas tenham identificado, né, umas nas outras um vilão, né? Tenham identificado um inimigo, né? Alguma coisa assim. E isso para um processo de facilitação é um pênalti, né? Você não consegue facilitar uma solução de um grupo se as pessoas estão se enxergando como inimigas, né? Ou como polos opostos. Então, qual que é a questão aqui? Daí eu quero trazer um frame, né, de pensamento de um psicólogo muito legal chamado Karpman. E ele fala muito do temido triângulo dramático, que é quando as pessoas começam a entrar nessa ilusão dramática de que elas são uma vítima, existe um vilão, né? Ou que está acontecendo isso entre outras duas pessoas, né? Existe uma pessoa que é uma vítima, existe uma outra pessoa que é um vilão. Então, esse é o temido triângulo dramático do Karpman. Assim, se vocês colocarem no Google Images aí de vocês, sem sair da live, né? Não, o temido triângulo dramático, ou The Dreaded Drama Triangle, né? Você vai identificar isso aqui. Então, e esse temido triângulo dramático é uma coisa que a gente cria muitas vezes na nossa vida, assim, não importa se é na nossa família, a mãe, um filho e o pai, não importa se é o chefe, o colega e o outro colega, de alguma forma a gente acaba se enfiando, acaba entrando no temido triângulo dramático aí. Então eu coloquei uns personagens aí que todo mundo conhece, né? O Batman, o super-herói, o Darth Vader, o super-vilão, né? E uma pessoa que está afundando ali. Então o temido triângulo dramático se forma, né? Mais ou menos dessa forma, né? A gente tende a procurar no mundo vilões e heróis, né? Como se as pessoas tivessem maldade ou bondade em excesso, né? E no fim das contas todo mundo só está tentando viver a melhor vida para si mesmo, né? E para os outros. Só que no fim das contas a gente acaba entrando em posições ali que geram esses conflitos, né? Então, duas áreas do mesmo negócio, de repente começa uma área a perceber que aquela área é uma vilã, ela está tentando dificultar a nossa vida, ou aquele gestor é um herói, porque ele está tentando nos salvar, né? E de fato isso não acontece, tá todo mundo ali com as suas agendas, com o seu olhar de o que pode ser melhor para todo mundo, né? Então, mas a gente faz isso. E daí como que funciona o temido triângulo dramático? Então, geralmente surge um conflito entre duas pessoas e de repente, né, você cria essa imagem na sua cabeça de que existe um vilão, uma pessoa má, que está dificultando, que tá fazendo aquilo de propósito para dificultar as coisas, né? E do outro lado existe uma vítima, né? Que é uma pessoa ou um grupo que está sofrendo nas mãos desse vilão, né? E daí, de repente, surge, né, uma outra pessoa, uma outra área, alguma coisa assim, que é um herói, que identifica aquilo e começa a tentar bater no vilão para salvar a vítima, né? E de repente você cria esse triângulo dramático aí, e toda vez que você cria esse triângulo dramático, você entra num loop de desconstrução do grupo, que pode ser um super pênalti para a tua facilitação. Né? Uma pessoa tentando salvar a outra, que está sofrendo algum tipo de ataque de um vilão e tal. Quando você e eu espero, né? Eu acho que vai acontecer. Vocês facilitadoras e facilitadores que estão assistindo, a próxima facilitação que vocês forem entrar, vocês vão ver que só de vocês olharem, terem olhado para esse frame entendido, vocês vão começar a perceber triângulos dramáticos se formando, assim. E a gente sempre acha, né, que a gente tem que fortalecer o herói, enfraquecer o vilão, salvar a vítima. Só que isso vai desmontar o grupo, né? Porque não existe de fato esse herói, não existe de fato esse vilão, não existe de fato essa vítima. Tá todo mundo ali no grupo tentando resolver de alguma forma, né, através do diálogo. Então você precisa criar uma dinâmica de empoderamento dessas pessoas e desse grupo, porque ninguém quer ser vilão na vida, ninguém, todo mundo quer ser herói, mas ninguém deveria querer ser herói, e ninguém quer ser vítima, né? Então o Karpman ele propõe, né, a dinâmica do empoderamento, né, o The Empowerment Dynamics, né? O que é a dinâmica do empoderamento? É como que você vai desmontar esse temido triângulo dramático aqui. Né? E qual que é e eu já vou explicar como que a gente vai fazer isso, tá? E facilitador precisa fazer isso às vezes várias vezes ao longo de uma facilitação mais conflituosa. Então como que vai acontecer, né? Geralmente a posição da vítima, apesar de parecer uma posição muito ruim,
às vezes é muito desejada pelas pessoas, né? Vamos entre nós aqui, né, tratar esse assunto. Às vezes ser vítima é confortável pra caramba, né? Porque de repente existe um poder maior te atacando, de repente tudo que não está acontecendo para você, tudo que você não está conseguindo fazer é culpa do exterior, né? De uma pessoa externa, e de repente ser vítima é muito confortável. A gente conhece pessoas, né? Vocês também conhecem pessoas que se colocam no papel de vítima com muita facilidade, e nisso, né, elas conseguem justificar muitas coisas da vida delas, né? Ou do processo de trabalho delas, ou do que está acontecendo no grupo. Então, tem pessoas que buscam, né, vilões e se colocar como vítimas, né? Ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas muito motivadas, às vezes, pelo próprio ego e pela própria percepção de si, que querem ser heróis. Então, quando elas veem alguém se colocando como vítima, elas querem ajudar, porque a vítima é indefesa, coitadinha. Ela, ela é muito fraca, né? Ela é muito vulnerável. Então eu preciso salvar ela. E como é que o herói tenta salvar a vítima? Ele entra na frente da vítima e enfrenta o vilão, né? E na hora que ele entra na frente da vítima e enfrenta o vilão, cara, ele estraga o grupo, né? Porque agora você tem um outro conflito, né? Você tá tomando lados, né? Você tá com um problema sério. E pro herói, né? Como eu falei pra vítima, é bom ser vítima. Pro herói também é bom ser herói, porque sobe teu ego, né? Não, eu tô ajudando, eu sou poderoso, eu tenho força, eu tenho mais força, me percebo como melhor, me percebo como a altura desse vilão aqui, né? Então, na hora que isso acontece também, você cria um outro tipo de conflito. E coitado do vilão, galera. Por quê? Porque o vilão em si, ele não tinha, né, a vontade de ser vilão. Às vezes ele só está tentando fazer uma regra ser cumprida, às vezes ele só está tentando fazer um negócio acontecer, né? Às vezes ele tá. E de repente ele só está tentando, ele se percebendo como vítima, às vezes, tentando colocar alguma coisa que ele já está oprimido e frustrado, né? Então, de repente, esse vilão aí, ele também está sob pressão. E daí, quando você cria essa dinâmica, de repente o vilão começa a se tornar mais vilão, porque ele começa a tentar se defender também, o herói começa a se tornar mais herói, a vítima mais vítima, e ninguém consegue sair desse atoleiro social. Então você já viu isso acontecer em relacionamentos, você já viu isso acontecer entre amigos, você já viu isso acontecer pra caramba no trabalho, de repente um colega arranja confusão com o outro e alguém assume o lado e vai lá tirar satisfação, ou vai lá tentar resolver, né? E de repente você cria essa dinâmica. E muitas vezes na melhor das intenções. Já vi várias vezes pessoas assumirem o papel do herói na melhor das intenções, né? Mas você tá enfraquecendo a vítima, desempoderando ela e você tá crucificando, né? Tá atacando um vilão, né? Então você não tá, você tá indo contra o grupo, você está indo contra o seu time, né? Aquele time que tá sendo facilitado, né? Aquele time de makers que está resolvendo os problemas, que deveria estar resolvendo os problemas. Então, qual que é a dinâmica do empoderamento? Você assume outros papéis, tá? Então percebam que de repente o triângulo virou ao contrário e a vítima que estava lá embaixo, ela subiu nesse triângulo, tá? Então, e a vítima mudou. Agora ela não é mais uma vítima. Ela é um criador. Quem vai criar a própria solução é a vítima, né? E como que você faz isso, né? Como facilitador, você vai perguntar. Então, o que será que você pode fazer para não acontecer mais essa situação? Né? É uma pergunta, né? Ah, então, mas é que as pessoas ficam me sobrecarregando e agora eu estou com muita responsabilidade e tal. Tá, mas o que que você pode fazer para não acontecer mais essa situação? Né, na hora que a gente traz essa pergunta, né, a gente convida a vítima, ela não é desempoderada, a gente empodera ela. Ela pode fazer alguma coisa, mesmo se ela pedir ajuda, né? Ela pode fazer. Então a pessoa, durante a facilitação, muitas vezes, né, você está fazendo um design thinking para desenvolver um produto e a área de customer success começa a ficar incomodada com o caminho que o produto está indo. Pô, mas vai dar muito problema para a gente e tal. Legal, interessante, mas o que você pode fazer para resolver essa situação? Você pode fazer internamente, você pode fazer externamente, e quando você traz esse ponto, você empodera essa vítima. Já o herói, ele se transforma nesse apitinho aqui, ó, que vocês estão vendo, que é o treinador, né? Em vez do herói ir lá e tirar a vítima da frente e entrar na frente, ele vai começar a orientar essa vítima se ele quer ajudar. Não, então acho que você poderia fazer assim.
Ah, mas eu tô com medo. Não, vai lá, eu tô junto contigo, né? Então você não tira a pessoa do papel dela, né? Você permite, né? Você empodera ela, você ajuda ela a seguir o papel dela, né? E o vilão, nesse momento, ele também não pode ser visto como um vilão. Ele tem que ser visto como um desafiador, porque ele está trazendo um desafio, né? Às vezes é uma crítica, às vezes é uma barreira, né, que ele está apontando, então é um desafio. E daí, se você está sendo colocado ou colocado como vilão, você coloca assim, gente, peraí, eu não sou vilão, eu estou trazendo um problema, um desafio, que eu acho que todos nós temos, né, o que você tem. Né? E na hora que a gente faz isso, de repente, percebe, cara, se você tem um desafio, se você tem um criador e alguma pessoa que está ali para apoiar, temos um time resolvendo um problema, cara.